Boa tarde, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, tem muito pastor evangélico numa situação difícil, sem conseguir nem voltar para a igreja. Eles não têm humildade o suficiente para pedir perdão. Pedir perdão aos membros da igreja. Enfim, pedir perdão pelos pecados cometidos. Gente, a Bíblia fala que existe um tipo de pecado que não há perdão. É a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia é um pecado cometido conscientemente, apenas para satisfazer o seu bel prazer. Como, por exemplo, você apostatar da fé. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por exemplo, esses pastores que aí estão, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, José Wellington Bezerra da Costa e outros, eles blasfemaram contra o Espírito Santo? Claro que sim. Eles apostataram da fé. Eles construíram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Substituíram Jesus pelo bezerro de ouro. Isto é uma blasfêmia. Há perdão para eles? A Bíblia diz que quem comete este tipo de pecado, não há perdão para eles. Daí um dos motivos pelos quais eles estão quicando como bola de ping-pong, sem saber o que fazer, nem sem ter como parar. Sabe? Eles não têm humildade o suficiente para pedir perdão, para se reconciliar, porque não passam de desviados. É muito forte essa palavra desviado para arrogantes, como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e outros. É muito forte. Eles não têm essa humildade, ela não tem essa grandeza para pedir perdão. Aí prefere ficar diante das mídias aí, tentando se justificar. Agora eles dizem que Bolsonaro não ganhou porque assim Deus o quis. Mas eles profetizaram. Quando se profetiza, profetiza-se em nome de Jesus. Sabe? E quem profetiza em nome de Jesus, a profecia se cumpre. Porque você apenas está passando um recado de Jesus. Jesus diz, diga isso para ele. E você diz isso para ele. Se você profetizou e não se cumpriu, é porque sua profecia foi da carne. Você profetizou de si mesmo. Você não obedeceu uma voz, um mandato, uma determinação de Deus. A determinação foi tua mesmo. Logo, presunção pura. A esses profetas, é claro que suas palavras, suas profecias não se cumprem. Foi o que aconteceu com os pastores das Assembleias de Deus e outras denominações, que saiu por aí lançando profecias e mais profecias, até obreiros de outros países mandaram mensagens para Bolsonaro dizendo que o cão, no caso deles era Lula, ia perder, mas ia perder feio, e Bolsonaro ia ganhar bonito, porque Bolsonaro era o servo de Deus, era o escolhido de Deus e coisa do gênero. Ganhou? É claro que não, porque Bolsonaro era escolhido de Deus, vindo da boca de Silas Malafaia, que nem ele mesmo acreditava isso, vindo da boca de Valdemiro Santiago, que nem eles mesmos acreditavam nisso. Eles queriam que o Bolsonaro ganhasse para que Bolsonaro cumprisse a promessa que fez a eles, promessa de pagar suas dívidas. É o que corre na imprensa aí. Caíram do cavalo, quebraram a cara, mentiram e agora estão amarrados nas suas próprias mentiras. O que fazer?
pedir perdão, eles não pedem perdão, porque têm consciência de que pecaram, mas não têm humildade para pedir perdão. Isto é uma blasfêmia. O lugar dessas pessoas, segundo a palavra de Deus, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus peca e vai para o inferno. E aí? Está julgando? Não, não é um julgamento, porque quem diz isso não sou eu, nem outros. É a palavra de Deus. E se você dá crédito à palavra de Deus, acredita que ela é Deus falando a um povo, então acredite que os apostatas são blasfemos. E o lugar dos blasfemos é no inferno. Gente, vocês podem observar pelo estado de consciência que a gente vê estas pessoas por aí. A gente observa nas suas falas, vê eles preocupados, vê eles desesperados. Isso é um inferno em vida. Quem não tem paz com Deus está no inferno, mesmo sem morrer. Estão no inferno. Consciência pesada. Quem tem consciência pesada, gente, isso é um karma. Isso é um purgatório, sabe? Você está vivendo uma situação difícil. Você só encontra leveza se reconciliar, se reconhecer o seu erro, o seu pecado. Como estas pessoas não vivem isso, não vivem Bíblia e não acreditam no poder do perdão, eles não pedem perdão e aí permanecem de mente cauterizadas, cheios de pecado, e as promessas para eles é o inferno. Gente, essa palavra inferno, ela é muito profunda e é muito forte. E é difícil falar de céus e falar de inferno. Como falar de um lugar que você nunca esteve lá? Você fala destes lugares pela fé. E é muito difícil falar de fé e explicar fé. É muito difícil isso. Daí um dos motivos pelos quais nós falamos e usamos como referência o que está escrito nos textos bíblicos. Porque nós acreditamos também pela fé que é a palavra de Deus. Que é Deus falando a um povo. Tem pessoas que não acreditam. Mas tem pessoas que acreditam. Crê nisso. Aos que crê, a palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia. Mas tem aqueles que não crê. E se você crê e professa essa fé, e você sai por aí profetizando em nome desta fé que você adquiriu pelos textos bíblicos, e suas profecias não se cumpriram, é porque Deus não mandou você falar. Você está falando de si mesmo. Logo, a sua profecia não se cumpre. Porque é profecia da carne. Você é um carnudo, um arrogante, um prepotente, um vaidoso, um exibicionista, que acha porque tem o ouvido do povo, pode sair ditando palavras futuristas que não se cumprem. Porque Deus não está no negócio. Você viu, por exemplo, nessas eleições, muitos videntes falaram. E aí você vê o cumprimento das palavras dos videntes e os cumprimentos dos chamados servos de Deus não se cumprirem. Por quê? Porque mentem. Estão em mentira. Está entendendo? E aí as palavras dos videntes, dos cartomancistas, dos quiromancistas, se cumprem. Existe uma técnica que eles usam e se aproxima. E dá certo. Mas esta também é uma das formas de Deus corrigir aqueles que se chamam de servos de Deus. Deus está dizendo, se corrijam, se convertam, voltem novamente para mim. É por isso que Deus está permitindo que o que fala estes videntes se cumpra e o que fala esses chamados servos de Deus não se cumpra, porque não passam de presunçosos, de vaidosos, e usam o nome de Deus em vão. E o Senhor Deus diz que para esse
existe um ai. Essas pessoas estão sobre o ai de Deus. Quem pode subsistir ao ai de Deus? Tu podes? É claro que não. Logo, o convite para estes falsos profetas que falaram nestas eleições em nome de Jesus é: vão se converter.